A única coisa que nós temos certeza hoje é que a mudança é um fato. Ao longo de toda a nossa história da humanidade, a gente conviveu com a mudança. Então, o que a gente tem a observar sobre isso? Por que tudo muda o tempo inteiro, né? Como a música do Lulu Santos fala pra gente. Porque nós somos seres que são movidos pelo ímpeto de procurar coisas novas, de criar soluções para os problemas com os quais nós vivemos, né? De querer construir uma melhoria de vida, qualidade de vida, de ter o diferente à nossa volta, transformar o ambiente. E isso é que faz de nós seres empreendedores. Por isso, a criatividade, aliada à nossa capacidade de materialização, faz com que a gente consiga criar processos empreendedores de inovação. Isso vai se refletir desde lá os primórdios, quando houve a invenção da roda, até hoje a gente lidando com a nanotecnologia. Se não fossem esses processos inovadores, movidos pela nossa característica empreendedora, né, o perfil empreendedor está dentro de cada um de nós. A gente só precisa trabalhar isso. E se não fosse isso, não seria possível a gente ter transformado o mundo e hoje estar aqui para discutir um tema como economia 4.0, indústria 4.0 e tudo que elas envolvem também no nosso comportamento social. Então, quando a gente fala de inovação, é importante a gente pensar o seguinte: o que é inovação? Qual é a ideia de inovação? Muita gente acha que inovar é você ter ideias, é você ser criativo. Mas não é bem isso. Passa um pouco desse tema. Ainda na primeira metade do século XX, Schumpeter trouxe para a gente, um economista austríaco, que, vamos dizer assim, foi o pioneiro em estudar esse fenômeno. Ele traz para a gente o conceito de que a inovação é, na verdade, a motriz para a geração de riqueza dentro dos negócios. Que as empresas que conseguiam se apropriar de processos de inovação, de tecnologia, na produção, nos seus processos, ganhando otimização de recursos, comercializando produtos novos, essas empresas tinham um ganho tremendo de competitividade e, com isso, poderiam ter também um ganho exponencial nos seus resultados. Quando a gente fala sobre ganho exponencial, a gente já está vivendo esse momento em que o pensar exponencial do mercado substituiu o antigo modelo em que a gente pensava apenas em retorno financeiro ou lucratividade, ou mesmo liderança de mercado. Esses são conceitos antigos, que não pertencem mais ao mundo de hoje. Então, hoje, quando a gente fala de economia 4.0, a gente está falando que não é mais um diferencial você inovar, é simplesmente sobrevivência, é premissa. Se as empresas não incorporarem essa necessidade de estarem sempre revendo seus processos, criando novas tendências, novas tecnologias. E quando eu falo tecnologia, eu não estou falando só da parte de informática, né, que a gente está acostumado muito a associar inovação com tecnologia. Mas quando você fala de tecnologia hoje, você está falando praticamente de uma commodity. O que importa é o que você vai fazer com essa tecnologia. Que movimentos transformadores você vai poder gerar, né? Então, a tecnologia, ela tem que estar a serviço do quê? Da inovação de produto, da inovação de processo e, sobretudo, hoje, da inovação nos modelos de negócios. A gente, observando os ciclos econômicos, a gente vai ver que eles vão se dar em função das revoluções industriais.
A gente teve 4 momentos, a gente está vivendo a 4ª agora, de revolução industrial, e a gente observa que os ciclos econômicos, que são movidos pelas ondas de inovação, eles têm se encurtado cada vez mais. Nesse gráfico aqui, a gente consegue, ele é um pouco cheio de coisas, mas são coisas importantes para a gente entender. A gente vem aqui da linhazinha azul para vermelha, o que a gente tem aqui? O grau de complexidade que essas tecnologias vão envolver. Então, cada vez mais, as revoluções e as ondas de inovação estão trazendo um grau de complexidade maior. A gente observa que nós temos aqui um século, mais ou menos, separando cada uma dessas revoluções, até a 3ª, que é um marco, que a gente vai falar um pouquinho dela depois. E agora que a gente tem, em 2011, cunhada, na Alemanha, já o conceito de revolução, de 4ª revolução industrial. Em cada um desses movimentos, a gente vai ver uma onda de inovação gerada. Só que observem, aqui a gente tem a onda de inovação acompanhando o movimento da Revolução Industrial. Então, surge na Inglaterra a explosão, né, da primeira revolução, muito baseada em cima ainda da energia hidráulica, do vapor e da questão da indústria têxtil, fazendo ali todo um movimento econômico. Na segunda onda, a gente começa a ter aquele conceito fordista, né, que a gente tem a produção em massa, começa a acontecer a produção em massa aqui. E a gente vai ter, na verdade, quase que uma compensação entre esses ciclos de revolução com a onda de inovação. Na 3ª onda, o que a gente vai observar? Aqui você já começa a entrar dentro do mesmo ciclo de inovação. Então, a gente tem aqui a 3ª onda já se manifestando dentro do mesmo ciclo de revolução. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a economia está mudando com mais velocidade, que o mercado está mudando com mais velocidade. Na 4ª onda de inovação, onde a gente já tem aqui o petróleo completamente introduzido, a evolução da eletrônica, da aviação, a gente está falando aqui, olha, 1950. 1950 a gente ainda está na era da venda, né? A gente ainda tem a comunicação de massa, a produção de massa. E aqui é representativamente o momento em que a gente rompe com isso tudo. Porque entra aqui já a 5ª onda, no ano 2000, um pouquinho antes, que é a parte onde a dominância dos softwares de TI, de automação, vão fazer toda a diferença. E a gente sai, ainda nessa revolução, a gente sai completamente dessa parte de produção de massa e a gente vai para a customização. A gente vai falar sobre um outro tipo de relação com o consumo e com o mercado. E as empresas precisam estar antenadas para fazer essa transformação. A base da tecnologia passa a ser todo um diferencial para você desenhar os seus modelos de negócio e para você conseguir se comunicar com o seu consumidor. Entra aqui a questão do Facebook, né? É onde surgem aquelas primeiras empresas de tecnologia que vão fazer redes sociais, que vão fazer toda uma transformação no comportamento, nos relacionamentos humanos também. Não só na questão comercial, mas no dia a dia, na forma da gente se relacionar. Quando a gente fala desse momento que a gente vive agora, né, onde a gente está na 4ª revolução industrial, que é aquele momento em que a gente tem tecnologias que vão propiciar sistemas integrados de inteligência dentro da indústria, a gente tem uma 6ª onda. Nós já estamos com a 6ª onda
de inovação e com um ciclo muito mais curto. Aqui a gente já tem outras questões completamente diferentes, né? Como a biomimética, que é você se apropriar de formas da biologia, né? Do estudo de questões da biologia para você utilizar na sua tecnologia, no seu mercado, energia limpa, indústria verde e por aí vai. Mas houve uma coisa nesse meio tempo que foi fundamental e se não tivesse acontecido isso, talvez a gente não tivesse conseguido evoluir e fazer tanta diferença de um momento para o outro quando a gente fala de economia, que foi a banda larga. O advento da banda larga, que se dá nesse momento em que a gente está vivendo a era digital, ele faz uma diferença tremenda porque ele simplesmente faz com que a gente fique conectado o tempo inteiro. Então, quando a gente está conectado o tempo todo, a gente faz com que as empresas falem com a gente o tempo inteiro. A gente pode dar feedback. A gente tem uma outra forma de comercializar. Eu não vou mais simplesmente ter que esperar um momento para entrar no meu computador e me conectar. Lembram daquela rede de escada? Não sei se todos aqui vivenciaram esse momento, mas era uma coisa difícil da gente conviver. Ficava toda a vida aquele negócio discando, fazendo barulho ensurdecedor e não entrava nunca. Gente, a banda larga, o mundo veio para o nosso celular. Acabou essa distância, né? Eu posso fazer o que eu quiser, onde eu estiver, desde uma operação financeira, no internet banking da vida, né? Como fazer uma compra de qualquer produto que esteja disponível em e-commerce, me comunicar com os meus amigos, enfim, estudar. Qualquer coisa hoje pode ser feita de qualquer lugar, a partir desse movimento aqui. Isso vai fazer, gente, se a gente prestar atenção aqui, olha só, a gente tem toda uma indústria imobilizada que veio migrando ao longo dos tempos e a gente chegou aqui em 2017 com as maiores empresas sendo todas de tecnologia. Então, o que significa isso? A inversão de valores que foi feita em todo o processo econômico. Hoje, quando a gente fala de valuation de uma empresa, ou seja, precificação de mercado de uma empresa, a gente tem aí uma elevação muito grande de coisas, de bens e de valores que são completamente diferentes do que acontecia lá no início. Eu trouxe aqui também para vocês um exemplo que é bem interessante, que é um gráfico que mostra as maiores startups de tecnologia. Vejam, já é um movimento diferente daquele gráfico anterior. Ali eu tinha as empresas com maior valuation, aqui eu estou falando das startups. São empresas que não têm 10 anos de vida. Imagina, essas empresas surgiram com modelos de negócios inovadores, diferenciados. A gente tem uma relação completamente diferente com elas do que com aquelas outras que eu mostrei, né, no outro bloco. E elas são as empresas de tecnologia mais valiosas. Hoje, Uber, 68 bilhões. É a maior empresa. A gente tem aqui, observem um detalhe, China e Estados Unidos, apenas. Bom, é importante a gente falar também que a internet das coisas, a Big Data, descentralização e a fábrica inteligente são movimentos que vão marcar essa indústria 4.0. Essas tecnologias, elas propiciaram toda essa transformação que a gente está vivendo agora. Bom, se a minha mochila se comunica comigo de onde ela estiver, através de um sensor, eu consigo rastrear, eu consigo identificar se tem uma vaga na rua ao lado, porque eu estou ligada num aplicativo que tem um sensor na outra rua e traz isso para mim. Todas essas formas de eu mudar a minha comunicação com as empresas vai fazer com que outros serviços surjam, vai fazer com que a gente demande novas
tendências de modelo de negócio. E é importante entender isso. Se eu sou empresário hoje, não basta eu simplesmente ficar olhando o fluxo de caixa da minha empresa. Esse movimento já foi. Eu tenho que me preocupar em como eu vou crescer exponencialmente. Aqui eu tenho um exemplo da impressão 3D. Então, vocês vejam, um coração de silicone que funciona e é colocado nas pessoas durante o processo de transfusão. Desintermediação, inteligência artificial, proposta de valor, realidade aumentada. Esses termos já fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala em desintermediação de negócios, eu estou falando de eu poder ligar o fornecedor diretamente ao cliente. Pensem sobre isso. Como que eu posso desenhar o meu negócio de forma a atender o cliente sem intermediação? Que é a tendência do que ele quer, né? Com proposta de valor. Como que eu posso trabalhar isso para atender o mercado? O que que essas pessoas têm realmente na sua cabeça? E aqui está, talvez, a fórmula que fale um pouco sobre essas tendências. Desculpa. A gente tem aqui a economia 3.0 e a 4.0, e eu coloquei alguns itens que vão fazer essa diferença. Aqui a gente falava de consumismo, e a gente ainda faz um discurso, o consumismo crescente, né? O quanto que as pessoas consomem. Hoje, quando a gente vai pensar no mundo atual já, não é futuro, é o mundo de agora, a gente tem que pensar em consumerismo, ou seja, eu quero usufruir, eu não quero ter o bem. Então, é um novo movimento que surge. Como que eu vou atender a essa nova geração que não se preocupa em ter, mas em viver experiências, em usufruir, em poder compartilhar das coisas? Produção em escala. Produção em escala, hoje, está sendo completamente substituída pela manufatura aditiva. Vocês viram a impressora 3D lá fora? Viram o que ela é capaz de fazer? Ela está reduzindo o custo em grandes estruturas, até prédios você já pode fazer com a impressão 3D. Então, até na construção civil, a gente já tem isso como realidade hoje. Customização, a gente vai ter a questão da cocriação surgindo. Então, eu não vou simplesmente entender o que o meu consumidor quer. Eu vou trazer o consumidor para participar do meu negócio. A gente tem uma mudança que é radical aqui, olha. Empregabilidade e trabalhabilidade. É uma palavra esquisita, devemos confessar, mas é uma palavra que diz muito sobre essa mudança do mercado. O que que o mercado está esperando? Hoje, as pessoas não têm mais que ter uma cabeça de que vão conseguir um emprego e vão trabalhar naquela empresa durante anos e vão fazer uma carreira ali. Você tem que ter a capacidade de se colocar para projetos. Você tem que ter a capacidade de empreender, de se movimentar com entregas. É isso que o mercado está demandando. As próprias empresas estão pedindo esse tipo de atitude. Na hora de contratar, as empresas também estão querendo funcionários, colaboradores, que sejam intraempreendedores, que façam essa diferença. Então, é importante a gente ficar com a seguinte mensagem. O futuro não vai acontecer. Ele já está acontecendo. A cada instante. A cada instante, tudo pode mudar. E a gente tem que ter essa noção, porque é essa disrupção que vai fazer com que a gente possa elaborar novos negócios, novas formas da gente atingir o mercado e de ter esse ganho exponencial que a gente tanto busca. Obrigada.